Bom dia a todos. Gravação de números 20. Eu vou chamar de falar ou bater na rocha. O primeiro mês, Abibe ou Nisan, na primavera do 40º ano, trouxe a conclusão do castigo de Israel no deserto. O capítulo começa com a morte de Miriam, versículo 1, e termina com a morte de Arão, no 5º dia do 40º ano depois do êxodo. Era o mês que eles deveriam estar celebrando a Páscoa e a festa dos pães ázimos na terra prometida. Em vez disso, estavam em Cádiz, 40 anos depois, e estavam reclamando da falta de água. Versículo 2. Assim como fizera a primeira geração após cruzar o Mar Vermelho. Novamente usando as mesmas palavras. Quem dera tivéssemos morrido quando nossos irmãos morreram perante o Senhor. Versículo 3. Por que nos trouxeste para morrer aqui? E por que subimos do Egito para este lugar? Mau. Não é lugar de semente, nem de figos, nem de vinhas, nem de romãs, nem a água para beber. Versículo 4 e 5. Moisés e Arão, então, saem à porta do tabernáculo com seus rostos em terra, e a glória do Senhor aparece a eles. Versículo 6. E o Senhor lhes diz: Toma a vara e reúne a congregação, tu e teu irmão Arão, e falai a rocha diante dos seus olhos, e ela dará água, e tirarás água para toda a congregação. Versículo 8. E Moisés vai, chama os rebeldes, levanta sua mão e fere a rocha 2 vezes. E as águas saíram abundantemente, e todos beberam, e os animais. Versículo 11. E o Senhor disse: Por que não crestes em mim para me santificar aos olhos dos filhos de Israel? Por isso não levareis essa congregação à terra que lhes dei. Versículo 12. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor. Versículo 13. A ação de Moisés em ferir a rocha, e não somente falar a ela, como o Senhor havia pedido, custou-lhe muito caro. Por causa disso, ele não entrou na terra prometida. Quanto ao povo, parece que também não tiveram crescimento espiritual suficiente para crer nas promessas, porque assim como a primeira geração fizera, murmurando da falta de água, eles também fizeram. A rocha representa Cristo, e ela já havia sido ferida em Horebe, e não poderia ser ferida novamente. Moisés deveria só ter falado à rocha e a água sairia. Assim como Cristo, a quem recorremos através da oração e somos ouvidos. Muitas vezes nós queremos dar uma mãozinha para Deus. Queremos usar nossa própria força e razão e ferimos a rocha, ao invés de crer que só com nossas orações e tão somente com elas podemos resolver o problema. Nosso estresse, como o de Moisés, impedem-nos de tão somente crer e falar. Queremos agir, queremos usar nossas mãos e muitas vezes, como ele, nós estragamos os planos de Deus para nós. Muitos acham que Deus foi muito duro com Moisés, mas a realidade é que alguém da magnitude dele, a quem o Senhor confiou coisas tão grandes e com quem ele falava face a face, não podia ter cometido o erro de ferir o que representava o Filho de Deus. Lucas 12, 39 até o 48 nos ensina que a quem muito é dado, muito é cobrado. Você não sabe quando virá seu Senhor, então paciência e fé têm que ser exercitados diariamente. Se você quer coisas grandes de Deus, prepare-se para as grandes cobranças também. Neste capítulo, eles estão em Cádiz, cidade limite dos termos de Edom, e os israelitas precisavam passar. No entanto, o rei de Edom não atende os pedidos de Moisés e não lhes permite passar, obrigando-os a desviar seu caminho para o Monte Or, versículo 19 a 22. E lá no Monte Or, o Senhor diz a Moisés que Arão seria recolhido, pois ele não entraria também na terra prometida por causa da rebeldia nas águas de Meribá. Versículo 24. Eleazar, filho de Arão, é eleito o substituto dele. Deus orienta que as vestes sacerdotais fossem tiradas de Arão e postas em Eleazar, seu filho. Versículo 26.
E eles subiram ao monte, e fizeram como o Senhor ordenara, e Arão morreu ali. E então desceram do monte, e toda a congregação chorou por 30 dias a morte do seu sacerdote. Versículos 27 a 29. A expressão usada por Deus, recolhido ao seu povo, transmite-nos a ideia da continuidade da vida em outro lugar, ou no Seol, onde estavam os antepassados de Arão. Esse capítulo é para nós uma advertência e, ao mesmo tempo, um consolo. A advertência, porque Moisés e Arão, mesmo tendo desempenhado um importante papel para o cumprimento das promessas do Senhor, não conseguiram confiar e obedecer diligentemente às ordens dele, o que lhes custou perder o direito a entrar na terra que lhes fora prometido. Mas o consolo de que até o fim Deus cuidou deles e lhes deu descanso e honra, cuidando para que tivessem uma morte digna e assistida. Que nós entendamos que Deus sempre achará um substituto para continuar sua obra e completar seus planos. A troca das vestes sacerdotais é uma ilustração clara de que, por maior que seja um homem, por mais honrado, mais importante e mais útil para a obra, sempre haverá outro para seguir em frente, para que, conforme diz o Salmo 9:20, Tu os põe em medo, Senhor, para que saibam as nações que são constituídos por meros homens. Que nós entendamos essa verdade hoje, né? Que Deus precisa de nós, conta conosco, mas a nossa parte tem que ser feita com temor e temor, sabendo que o Senhor é fiel para cumprir as promessas, mas nós temos também que cumprir as exigências que Ele nos faz. Amém? Um abraço em Cristo Jesus.